Ok. Já chega. Yeah. Já chega. That is it. Portanto, Estamos aqui? Estamos cá, mais uma vez. Mais uma vez. Eu estou cansada. Olha, pronto. Tenho. Estás cansado? Estou um bocadinho. Como estás? Como estás hoje? Nunca ninguém pergunta. É verdade. É verdade. Estou bem, estou bem. Hoje o dia no trabalho foi cansativo, mas... já acabou. Já acabou. Já acabou. Eu estou a adormecer agora, quase, porque nós não temos dormido nada, nós também andamos doidos. É verdade. O que é isto? Temos um announcement. Temos um announcement, provavelmente as pessoas já repararam, por esta altura, Por esta altura, se clicaram neste podcast, se calhar já repararam. que temos uma thumbnail nova. Sim, temos uma imagética nova, todo um conceito de imagem novo. É verdade. A partir deste momento vamos começar a fazer as thumbnails dos nossos programas. Mais a nível de fotografia. Exatamente, mais no estilo que vocês veem hoje. Vamos tentar mudar o logotipo, vamos tentar mudar uma data de coisas. Portanto, estão a acontecer mudanças no Cube Geek, vão continuar a acontecer mudanças. Em construção. Exatamente, estamos muito entusiasmados. O Cube Geek está em construção. É verdade. E olha, essa é uma das razões pela qual eu estou cansada, quando estávamos a trabalhar nisso. Pois é. Trabalhamos Pois nessa é. imagem. É verdade. Muito bem. É verdade. Mas sem mais demoras, vamos já para o nosso segmento preferido desta semana e de todas as semanas. Sara, o que é que tu andaste a ver? O que é que nós vimos? Espera. The sim. Great Hack. The Great Hack, da Netflix. Da Netflix. Turum. Tudum. Mais um documentário da Netflix, estreou há pouco tempo. E é basicamente é sobre o escândalo do Cambridge Analytica. Pá, a sério. É tão... Eu se calhar achei que ia ficar com mais a mania da perseguição. Esta frase não caiu nada bem. Começa de novo. Começa de novo essa frase. Acho que essa frase merece uma segunda tentativa. Sim. Eu não estava a... Não. Já. Ainda... Não? Não. Outra vez. Eu estaria à espera de ficar mais com a mania da perseguição. Eu não consigo dizer esta frase de outra maneira, aparentemente. Eu acho que essa frase está perfeitamente bem, não Pronto, sei porque é que estás. não sei, houve qualquer coisa aqui que Ok. interrompeu. Não faz Anyway, achei que ia ficar com mais mania da perseguição do que estou agora. Ok. Mas devo dizer que foi muito intenso enquanto aconteceu. É muito intenso. Eu hoje, 2 dias depois de ter visto o documentário, sinto que... whatever. Eu continuo a ir aos sites todos e tipo, a dar a ligar-me a redes públicas e não sei o quê. De qualquer maneira, pois. Não, porque eu segui o escândalo do Cambridge Analytica à medida que ele aconteceu. Sim. O ano passado. E fiquei chocado na altura à medida que as coisas iam saindo. Sim. Portanto, a maior parte dos detalhes que estavam aqui no documentário eu já os conhecia ou lembrava-me deles. Sim, mas eles aprofundam muito. Sim. Não, o documentário em si mesmo está muito bem feito, está muito bem detalhado. As entrevistas e por exemplo, os testemunhos de tribunal que eles conseguem ter no documentário são fantásticos. E a própria narrativa, a maneira como o documentário está feito é muito eficaz para te deixar em pânico e para te criar paranoia, como tu estavas a dizer. Lá está, eu segui o escândalo do Cambridge Analytica o ano passado enquanto as coisas se iam desenvolvendo e só ontem é que acho que realmente caiu em mim a grandeza daquilo que aconteceu de facto. É a tecnologia a acabar com tudo, basicamente. Sim. A destornar tudo. São os nossos... A destornar a democracia. Sim, o nosso sistema de governo. Aquilo no qual nós confiamos para não começarmos todos a comer-nos uns aos outros daqui a uma semana. Essa coisa que nos mantém mais ou menos equilibrados está a ser challenged de dentro para fora. Mas
Epá, é assustador. É muito. É tão assustador. Mas está muito bem feito, está muito bem estruturado. Sim, sim. Os testemunhos são muito, muito interessantes. As reações, as entrevistas, todas as fronteiras diferentes que eles... Todas as pessoas que eles entrevistam, basicamente, as personagens no documentário, Yeah. que no fundo acabam por ser personagens, apesar de serem pessoas reais a falar de coisas reais. Mas, sim, cada um tem a sua função muito específica na narrativa que eles tecem Yeah. para este documentário. E é aquilo que tu estavas a dizer há pouco, são todos os nossos medos sobre as piores coisas que podiam vir da tecnologia e todas as coisas que nós tentamos representar no Black Mirror, por exemplo, mas que já aconteceram agora. Nós já estamos a viver num futuro cyberpunk distópico, Yeah. só que é muito mais aborrecido do que nós imaginávamos, mas está lá. São as corporações a infiltrarem os governos. Yeah. Damn. Sim. Que medo. Portanto, não se esqueçam, apaguem os vossos cookies, usem VPNs. Alguém tem tempo para isso? Nós temos uma VPN. Pois temos. Melhor não estamos a dizer isso. Porque eu sou um bocado paranoico. Mas se calhar não devíamos estar a anunciá-la calhar- no podcast. Se calhar não. Mas pronto. Não, mas olha, a sério? Agora já está. Não sei. Vamos descobrir. Pronto. Porque vai ficar, não é? Shit. Anyway. Também vimos. Portanto sim, eu acho que recomendamos muito The Great Hack no Sim, Netflix. por favor. E começámos a ver Preacher. Oh my god! Portanto, a quarta temporada de Preacher. É a última! É a última, exatamente. Eu não consigo. Está tudo a acabar este ano. Está tudo o que é fantástico está a acabar. Não, mas a sério, já viste a quantidade de coisas que acabaram este ano? Game of Thrones. MCU. Marvel, exatamente. Well, não o MCU, mas pronto. A fase 4 da Marvel acabou este ano. A fase 4 e a fase toda, até agora. Sim. Acabou X-Men. Sim. Acaba Legion. Acaba Preacher. Acaba Star Wars. God damn it. O terceiro filme da trilogia de Star Wars acaba este ano. Sim. Está tudo a acabar. 2019 é tipo end of an era. O que é que Hollywood sabe que nós não sabemos? Vai alguma coisa acontecer. Se calhar eles acham que o mundo vai acabar. E estão agora a tentar ganhar os últimos... Estão a tentar dar bilhões. alguma felicidade às pessoas antes de acabar. Ou isso. Antes de nós acabarmos com o mundo, basicamente. Ou isso. Mas Preacher, oh my god! Preacher é tão bom. Eu esqueço-me sempre o quão bom Preacher é e Preacher se calhar está no meu top 5 de séries ever. E eu se calhar já disse isso sobre mais do que 5 séries. Eu tenho a certeza que sim, mas já disseste. eu neste momento sinto-me bastante... Estou a sentir isso com bastante força, sabes? Estás confiante que Preacher merece estar no teu top 5? Eu acho que sim. Preacher é de facto muito, muito bom. Sim. Eu fico sempre surpreendido quando vejo nos créditos que é o Seth Rogen que está a fazer aquilo. Sempre. Mas ao mesmo tempo faz bem sentido. Sim. Mas esta quarta temporada está melhor do que as anteriores e eu não pensaria que isso fosse possível, mas está ainda mais estranha, está ainda mais violenta, está ainda mais... violenta. Tão bizarra. E tipo, a sério, é mesmo super bizarro e super violento. Tão violento. Horrível mesmo, horrível. Mas um horrível... Fantástico. Que, bem escrito. Sim, mas um horrível que não é só ser gore, não é só ser violento, é a especificidade do violento. Sim. A precisão e os requintes de malvadez que estão nesta escrita. É preciso um cérebro bastante twisted para pensar nestas coisas, de certeza. Eu acho que sim, mas... Adoro! Preacher está tão bom. Yeah. O Dominic Cooper, Ruth Negga... a Ruth Negga Negga. Tipo... A sério. Ela é tudo. Yeah. Ela é tudo. A personagem dela tem... Um arco lindo. Porque
ela começa muito a badass. Depois nós vemos-la ser quebrada durante a segunda temporada, vemos-la tentar reconstruir-se durante a terceira. Yeah. E agora na quarta temporada ela está outra vez a pegar em lança-mísseis. Como se fosse nada. Como se nada fosse, sim. Só. Sério. Tão bom. Ela é quem eu quero ser quando crescer. Quando eu for adulta, quero ser a Tulip. E o Joseph Gilgan a fazer de Cassidy. A sério. Que... O irlandês mais irlandês. Eu não sei, ele é quê? Ele é inglês? Ele é americano? Porque a Ruth Negga é irlandesa. A personagem que faz de Tulip. E o Joseph Gilgan... É inglês. É inglês. Yeah. Portanto, eu imagino o set, quando eles estão a contracenar e não sei o quê, ele deve pedir tips à Ruth Negga. Sim, Para o possivelmente. sotaque. Yeah. Eu estou sempre a pensar nisso, especificamente. Tipo, de certeza que isso acontece. Mas, as imagens que esta série nos põe na cabeça. Yeah, sim. Jesus. Mas de religião, mas completamente... Como é que é dizer? Sujando a religião. Tipo, Sim. a levar a religião por poças e por terra. Sim, pela lama. Pela lama. Porque a série é muito uma desconstrução da religião. Sim. E da crença e o que é que faz as pessoas acreditarem nas coisas e o que é que significa acreditar em Deus. O que O que é a hierarquia? Sim, o que é que significa a hierarquia na igreja e qual é o papel da igreja versus Deus. Que são tudo questões muito filosóficas, muito profundas, mas que aqui em Preacher são tratadas da pior maneira possível. Literalmente como... Como é lama, é sangue, é tripas, é merda, é a pior maneira. Os piores exemplos de representar esta discussão filosófica estão em Preacher. Yeah. É por isso que a série é tão boa. É fantástico. É tão bom. Está muito, muito bem escrito. E por falar em coisas muito bem escritas, vamos rever a carreira de um dos melhores escritores / realizadores Realizador, principalmente. de Hollywood, já depois da intro. Bem-vindos ao Cube Geek Show, um programa do Cube Geek onde mergulhamos nos temas mais geeks deste mundo. Eu sou o Gui, estou aqui com a Sara. Hi! E hoje vamos falar de Quentin Tarantino. Portanto, o 9º filme do Tarantino vai estrear esta semana, Once Upon a Time in Hollywood. Está toda a gente muito, muito entusiasmada. Nós queremos imenso ir ver este filme. E, portanto, enquanto não podemos ver o filme, vamos falar sobre Tarantino. Vamos falar sobre a carreira do Tarantino, sobre os filmes que ele fez e, pelo caminho, vamos ver se conseguimos ver a maneira como todos estes filmes estão dentro do mesmo universo. E estão todos relacionados uns com os outros. Eu acho que sei algumas destas, mas eu estou preparada para simplesmente... pelo deslumbramento da cena. Eu pensava que conhecia muitas das relações entre filmes e dos E afinal Easter... não? Há tantos. A sério? Mas já lá vamos. Então se calhar não... Uau. Primeira pergunta. Sim. É com que filme é que tu pela primeira vez te apercebeste que o Tarantino existia? Muito provavelmente o Pulp Fiction. Para mim também. Mais especificamente para mim, o facto dos meus pais não me levarem a ver o Pulp Fiction, porque era muito violento. Sim. Eu confesso que o Pulp Fiction vi não há muito tempo. Ok. Se calhar para aí há 7 anos, mas sempre soube da existência do Pulp Fiction. Ok. Então tu apercebeste da existência do Tarantino e do Pulp Fiction sem nunca veres o Pulp Fiction? Eu sinto que quando ouvi falar pela primeira vez, quando, sei lá, era criança ou whatever, tinha a noção que era um filme de culto e um realizador grande. Ok, estou a perceber.
era algo grande, era algo de culto, percebes? Mas eu vi o filme pai há não sei, quando ainda estava na faculdade, basicamente. Sinto-me velha, dude. Mas sim, não foi o filme que me convenceu que ele era um realizador fantástico. Por estranho que pareça, eu acho que é um filme brilhante, mas eu acho que ele tem melhor. Ok. Já vamos falar mais especificamente do Pulp Fiction e outros filmes para a frente. Sim. O Pulp Fiction é de 94 e eu tinha 9 anos quando o filme saiu. Portanto, acho que sim, acho que foi razoável os meus pais não me... Portanto, eu não vi o filme logo quando ele estreou, só vi uns anos depois. Sim. Mas foi como tu, também percebi... Tinhas a sensação. Tinha a sensação, e toda a gente à minha volta ficou imediatamente com a sensação: epá, este gajo Tarantino tem... É para estar de olho neste gajo. Yeah. Vão vir daqui coisas interessantes. E o que é engraçado é que ele, por essa altura... tinha muitos poucos Following. créditos de... não só era pouco following, mas tinha poucos créditos de realização. Sim. Ele até esse momento era sobretudo um escritor. Mas vamos só dizer então quem é que é o Tarantino. O Tarantino, chamado Quentin Jerome Tarantino, nasce em 1963. E o que é interessante relativamente ao Tarantino é que ele não acabou a faculdade. Ele não foi para uma escola de cinema. Ok. Ele, nem tenho a certeza se ele acabou o secundário ou não. Mas a cena dele é que ele trabalhou durante anos e anos e anos num videoclube. There you go. eu sabia que era isso, mas já não me lembrava. É em parte a isso que ele atribui o seu conhecimento e o seu amor por cinema. Yeah. Porque outra das coisas do Tarantino é que ele tem um conhecimento enciclopédico de cinema. Ele viu tudo, ele conhece tudo. Yeah. E é por isso que depois nós acabamos por ver tantas referências a cinema clássico nos filmes dele. E é por isso que ele... Ele sabe. Exatamente. Ele sabe. Portanto, o primeiro filme que ele realiza... Sim. É um que eu não conheço, nunca vi este filme, chamado My Best Friend's Birthday. Que é de 87. 87. Shit. Mas pronto, este filme eu não conheço, nunca vi este filme. Acho que não vale a pena perdermos muito tempo. Não sei, digam-nos vocês nos comentários se viram o My Best Friend's Birthday do Tarantino. Digam-nos o que é que acharam. Se calhar estamos a perder o melhor filme da nossa vida. É verdade. Who knows? Mas o primeiro grande filme do Tarantino é sem dúvida nenhuma o Reservoir Dogs, de 1992. Sim. É um filme onde ele próprio entra, como em muitos outros filmes ele vai tendo cameos, mas é também... Mas tem um cast enorme. Sim, tens o Harvey Keitel, o Tim Roth, o Michael Madsen, o Steve Buscemi, e o Harvey Keitel nesta altura era talvez a maior estrela que estava dentro do filme, e se eu não me engano, So the Story Goes, o Tarantino conseguiu passar o guião do filme de mão em mão. Sim. Até que chegou ao Harvey Keitel pela senhora que limpava a casa do Harvey Keitel, que deu o guião à mulher do Harvey Keitel, que deu ao Harvey Keitel, ele leu a história. A gozar. Supostamente a história é essa. Mesmo que não seja verdade, é tipo The Legend Told. Exatamente. Foi? O Harvey Keitel, adoro. o Harvey Keitel adora o guião e torna-se produtor do filme. Nice. E é por isso que o filme vai para a frente. Brutal. O Reservoir Dogs continua a ser, para mim, um dos meus filmes preferidos do Tarantino. Porque tem lá tudo o que tu continuarias a ver sempre na carreira do Tarantino, mas de uma maneira muito crua. Tu vês ali um realizador amador. Sim.
Mas que quer fazer algo grande. Sim, exatamente. Vês a esperança, vês o twinkle nos olhos dele. Sem dúvida nenhuma. Yeah. No Reservoir Dogs, tu já vês ali anseios de coisas maiores. Eu lembro-me que há planos de sequência muito interessantes no filme. Sim. There's a classiness to it. Sim. Há uma violência, mas uma classe. É muito clássico. Sim. É um filmmaking muito clássico. Quase by the book. Mas depois tens desconstrução disso. Porque esse filme é o primeiro filme. Pronto, obviamente que é um dos primeiros filmes do Tarantino, mas é onde ele começa a usar muito a narrativa não linear. A história já está partida em bocados. Começa com uma das cenas mais clássicas de Tarantino, que são pessoas à volta de uma mesa a discutirem. Abre logo com isso, com aquele famoso monólogo do Steve Buscemi sobre dar gorjetas ou não e sobre qual é o significado da canção Like a Virgin da Madonna. Brutal. Mas daí passa imediatamente para o Tim Roth e o Harvey Keitel no carro, com o Tim Roth a gritar porque levou um tiro no estômago. E as duas personagens em pânico. E isso é uma cena que tu não vês habitualmente nestes heist movies, nestes filmes de assalto. Esse drama, essa intensidade sem ser... Os filmes de gangsters habitualmente focam-se muito na preparação do assalto e no assalto propriamente dito. Este começa depois do fim do assalto que correu mal. Portanto, como tu estavas a dizer, é uma desconstrução do filme de gangsters. Genial. E o filme é tão bom, é tão giro. Já começa logo a ter aquela violência muito clássica do Tarantino, com aquela cena horrível em que a personagem do Michael Madsen corta a orelha ao polícia. Enquanto tens a canção de fundo I can't stop this feeling deep inside. Que, mais uma vez, a junção de música e narrativa que é tão típica em Tarantino, e nós vamos falar disso mais para a frente. É muito giro. Mas o Reservoir Dogs começa já a introduzir personagens que até vêm de trás. Houve um filme que ele escreveu chamado True Romance, que introduz uma personagem chamada Alabama Whitman. E no Reservoir Dogs, a personagem do Mr. White, do Harvey Keitel, diz que trabalhou com uma rapariga chamada Alabama. Portanto, já é esta primeira ligação entre personagens de filmes do Tarantino. Posteriormente, no filme True Romance, a personagem da Alabama Whitman vende drogas a uma personagem, a um produtor chamado Lee Donowitz, que é o filho do sargento Donnie Donowitz do Inglourious Basterds. Mas, continuando, vamos falar do Pulp Fiction. Estreia em 1994 e foi esse o grande filme que impulsionou a carreira do Tarantino. Foi com esse que ele... O primeiro fez com que as pessoas tivessem curiosidade e o segundo fez com que as pessoas prestassem atenção. O Pulp Fiction foi um marco. O Pulp Fiction é muito... são tantas personagens. E o Tarantino é um realizador que adora trabalhar com um cast enorme e grandioso. Sem dúvida. É um grande selling point do Tarantino. E eu lembro-me de quando vi o filme, estavam só a acontecer coisas, sempre a acontecer coisas, e mais outra personagem, mais outra personagem, mais outra personagem, mais outra personagem, e ator, nomes enormes. E eu lembro-me muito dessa sensação ao ver o filme, estar sempre espantada. Oh my God, tipo, até temos a de Medeiros. Sim, a Ana de Medeiros. Ana de Medeiros, não acho eu. Não é Ana. É... A Teresa... Vasconcelos. Não. Não é a filha do maestro? Sim, exatamente. Vitorino de Almeida? Sim. Maria de Medeiros? Olha, não sei, mas pronto. Se ao menos tivéssemos uma base... uma base de dados de filmes para descobrirmos. E é isso, é a quantidade de coisas que estão a acontecer
separadas umas das outras, mas que estão todas ligadas, Yeah. é um ponto muito fulcral do Inglourious Basterds. Tantas narrativas. Não, do Pulp Fiction. Do Pulp Fiction, sorry. Imensas narrativas a acontecer. Tens pelo menos três ou quatro narrativas distintas. Algumas têm subplots. Mas lá está, tens a narrativa não linear dele. Sim. E é deste filme que tu tens cenas brutalmente citáveis. Era mesmo isso que eu estava a pensar. Tipo, muita quotable. Exatamente. Quotable. Do princípio ao fim. Desde a conversa deles sobre hambúrgueres no carro. Era essa que era tipo... Como é que era o... A quarter pounder with cheese. Quarter pounder with cheese. Do you know what they call a quarter pounder with cheese in Amsterdam? E era o quê? Le Big Mac. No, they just call it A Big Mac. No, a Big Royale. Mac. Yes, a Royale. With cheese. Because they have the metric system there. Yes. Oh pá, que diálogo tão giro. Tão bom. E a incongruência de teres dois assassinos, dois hitmen, a falarem de hambúrgueres antes de irem matar pessoas. É tão banal. Tão do dia a dia. Exatamente. Basicamente põe-te na posição de um assassino. Sim. Ele está-te a dizer, relaciona-te com este assassino. Exatamente. Antes que não queiras, eu vou-te pôr a empatizar com esta personagem. E essa personagem do Travolta, do Vincent Vega, é uma personagem tão curiosa. Sim, é gira, porque ele é um bocado sleazy, ele é um bocado... Sim, mas ao mesmo tempo tem bom coração. Bom coração. Quer ajudar a personagem da Uma Thurman, a Mia Wallace. Sim. Porque aparentemente nutre mesmo alguma afeição por ela ao fim daquela noite terrível que eles têm. Sim. Aí, a maneira como isso escala, desde eles irem para o restaurante e estarem a dançar twist e ela depois já tantas está a ter uma overdose de cocaína. Overdose de cocaína e ele tem que pôr uma seringa no coração. É este género de exageros ridículos e de escalada de acontecimentos muito bizarra às vezes que o Tarantino conta de maneira tão gira. As coisas nunca são só violentas ou não são só intensas, são estranhas, são específicas. E é isso que eu gosto imenso nele. Também tens o infinitamente citável Ezekiel 25:17. Sim. Epá. Que é o Samuel L. Jackson. Meu. Esse filme, o Pulp Fiction, quase que lança a carreira do Samuel L. Jackson. O John Travolta já era um household name. Mas estava em decadência. Antes disso, antes do Pulp Fiction, ele estava a fazer aqueles filmes do bebé que falava. Oh my God, E nessa altura as críticas eram que o próximo passo para o Tarantino era dar voz a um sofá. Portanto, era esse o ponto o ponto da carreira do Travolta nessa altura. E o Tarantino torna o Travolta popular outra vez. A mesma coisa se diz do Bruce Willis. Sim. Que também também fazia uns filmes muito aparvos nessa altura. E este filme sedimentou muitas carreiras, então. A da Uma Thurman também. Sim. A Uma Thurman como é uma atriz recorrente há muitos, o Samuel L. Jackson também é recorrente. Sim. Mas sim, é interessante que o Tarantino seja o tipo de pessoa, e claro que seria, de ter atores específicos com quem quer trabalhar. Ele é aquele género de autor de cinema clássico que gosta de trabalhar sempre com os mesmos atores. O Pulp Fiction tem um dos exemplos mais engraçados da maneira como os universos todos estão ligados uns aos outros, que está relacionado com quando a Mia Wallace, a personagem da Uma Thurman, diz que filmou um piloto onde ela fazia parte de um grupo de assassinos. What? Sim, ela conta isto dentro do filme. Sim. Teve num piloto Right. Sorry, perdi-me. onde ela dizia que era a mulher
a mulher mais mortífera do mundo com uma faca e que depois tinha Sim. outras personagens femininas à volta dela, que é basicamente o enredo do Kill Bill. Yes! Ou seja, dentro do my universo dos filmes do Tarantino, e isto está confirmado pelo Tarantino, tens o mundo real, Sim. onde estão as pessoas que vivem no mundo real, e isto são os filmes como o Pulp Fiction, como o Reservoir Dogs, e estas personagens dentro deste mundo, quando vão ao cinema, vão ver filmes como o Kill Bill. Ou seja, dentro do universo do Tarantino tens o universo real e tens o universo cinematográfico dentro do universo real. Shit, yes. Yes. E esta é a primeira pista de que isso é verdade. Que giro. Gosto muito. Mas vamos avançar. Depois de 1994, ele realiza... Eu tinha aqui a lista aberta. Eu quero dizer que é o Kill Bill. Não, é o Jackie Brown. Jackie Brown, sim. Tu nunca viste o Jackie Brown? Eu acho que nunca vi o Jackie Brown. Eu vi cenas do Jackie Brown. O Jackie Brown é tão giro. Tenho que ver. É uma... É muito musical, não é? Muita música, não é? Sim, é muito, muito musical, como a maioria dos filmes dele. True. Mas eu lembro-me especificamente desse como sendo uma ótima soundtrack. Sim. Esse tem talvez a melhor soundtrack isoladamente. Só como álbum de coletânea. Exatamente. É uma banda sonora fantástica. Exato. É uma história muito pequenina, muita de gangsters pequeninos. Não há grandes chefes da máfia, não há grandes enredos. É só um gajo que enganou outro num negócio e está a tentar escapar à caução. Não, está a tentar não ir preso porque tem liberdade condicional. Pelo meio tens a personagem da Jackie Brown, que é interpretada pela... como é que ela se chama? Eu não conheço. Eu já lá chego. Basicamente é uma atriz clássica dos filmes de Blaxploitation. E o filme inteiro é uma homenagem a filmes de Blaxploitation. Eu gosto imenso, é um dos meus filmes preferidos do Tarantino. Sim. E curiosamente é o único filme que também oficialmente não pertence ao universo partilhado de filmes do Tarantino. Ok. Porque pertence a outro universo partilhado. What? O Jackie Brown tecnicamente existe no universo partilhado de Elmore Leonard, juntamente com outros filmes como Out of Sight do Steven Soderbergh. Ok. Ou seja, isso é muito random. o Jackie Brown tem este mesmo género de ligações que nós estamos a falar, de personagens que estão relacionadas umas com as outras. Sim. Mas para outros filmes. Para outros filmes de outro realizador. De outros realizadores, exatamente. Do Soderbergh. Não com os filmes do Soderbergh. Eu esqueci-me há pouco de uma relação muito importante. O Vincent Vega, Sim. do Pulp Fiction, é irmão do Mr. Blonde do Reservoir Dogs, que também se chama qualquer coisa Vega. Eles são irmãos. Damn. Mas pronto, vamos continuar. Depois do Jackie Brown, ele faz o Kill Bill. Ele faz o Kill Bill. Ele também escreveu aí pelo meio o Natural Born Killers, não foi? Sim, é verdade. Estamos a esquecer aqui do Natural Born Rodriguez. Não, é do Oliver Stone. Oliver Stone, ok. Bem, esse filme é a maior violência que eu se calhar já vi. Sim. Eu estava a adorar, mas mete tanta impressão ver esse filme. Yeah. Dude, é mesmo bonkers. Tu ficas num estado cansado. Yeah, cansado. completamente. Eu fico cansada. Eu pareço uma velhota a falar. Tem piada. Mas Natural Born Killers, muito trippy. O filme é super trippy. Eu só vi o filme uma vez, eu não me lembro muito bem do filme. Lembro-me de ser muito trippy. Lembro-me sobretudo de uma sequência passada numa farmácia à noite. Sim. Tudo iluminado com umas luzes verde neon. Sim. Brutalmente Eram intensas. uns sets assim muito... Quase DIY, eu diria. Sim. Mas tão bem feito.
Mas... Epá, que xiça, que é difícil ver esse filme, é muito difícil. Mas pronto, lá está. Vem da mente do Tarantino. Exato. Ele escreve um segmento do filme Four Rooms, de 1995. Nunca viste este filme? Não. Pá, é tão giro. São 4 segmentos dentro de um filme, cada um dos segmentos realizados por um realizador diferente. Ok. Eu lembro-me que um deles era realizado pelo Kusturica. Ok. Interessante. E um dos segmentos é realizado pelo Tarantino. Todos eles seguem a história de um empregado de hotel, Sim. o bellhop, de um hotel, que é o único empregado na passagem de ano, ou coisa do género. Isto parece muito interessante, não sei como é que nunca vi É isto. muito giro o filme. É muito giro. E o segmento que o Tarantino escreve, ele não realiza, é sobre um grupo de produtores de Hollywood que estão num quarto de hotel a tomarem cocaína Claro que sim. e a fazerem apostas de quem perder alguma coisa. Quem não conseguir acender um isqueiro 10 vezes seguidas fica sem dedo. E eles chamam a personagem do Tim Roth para ir cortar o dedo ao gajo. Não! Novamente, uma mente muito violenta. Yeah. Viste o From Dusk Till Dawn? Não. É um filme de vampiros com o... É como ele como ator? Ele entra como ator, exatamente. Oh, God. Ele faz uma das personagens. Com o coiso. É com o George com o George Clooney. Clooney, sim. É uma história gore de vampiros num bordel no Texas. É a melhor coisa de sempre. Ok, está bem. É muito giro, é muito over the top. Tem o Danny Trejo. Oh, pá, claro. Tem os atores clássicos todos de Tarantino, sobretudo quando ele está a fazer coisas mais de paródia, coisas menos sérias. Sim. É Brutal. muito giro. O From Dusk Till Dawn é daqueles clássicos de terror que são muito giros. Eu gosto imenso. Estávamos no Kill Bill, não era? Não, tínhamos saído do Jackie Brown Sim, íamos para o Kill e Bill. íamos para o Kill Bill. O Kill Bill estreia em 2003 e foi o primeiro filme do Tarantino que eu antecipei. Portanto, Sim. foi Eu também partilho isso. Foi o primeiro que eu vi. Foi o primeiro filme do Tarantino que não existia já quando eu estava a ver o filme. Portanto, eu lembro-me de ver os trailers, lembro-me de estar brutalmente entusiasmado para ver o raio do filme, e depois, quando o filme estreia, foi perfeito. O filme Foi brutal. é tão bom. O volume 1 e o volume 2, portanto, o volume 1 é de 2003, o volume 2 é de 2004. Eu sinto que na altura o Kill Bill foi uma pedrada no charco. Era completamente fresco, completamente novo. Misturava animação com efeitos especiais, com cenários lindos. Sim. Muito violento também. Mas os cenários, o set design do Kill Bill é qualquer coisa do outro mundo. Fantástico. As cores do filme Yeah. é lindo. Como tu disseste, há sequências animadas. Tem uma animação muito gira. É anime. Anime mesmo. Há momentos, por exemplo, no fim do Kill Bill, em que ele põe o ecrã a preto e branco. Sim. Porque, so the story goes, se ele tivesse mostrado o sangue todo, o filme tinha tido uma classificação mais alta. Yeah. Portanto, ele teve de pôr aquilo a preto e branco para... É uma maneira tão clever de fazer tão criativa de fazer Yeah. essa jogada. E o filme é muito giro porque mistura uma data de tropes, não só do cinema de Kung Fu dos anos 70, mas western também. Sim. É um overlap perfeito desses dois géneros. Yeah. Espera, que Não. barulho foi esse? Estavam a apitar lá fora. Oh God, ok. Eu pensei, eles vêm! Eles A ouviram. Cambridge Analytica vem! Eles sabem que nós temos uma VPN. Estavas a falar do Do Kill Bill. Kill Bill, sim. As artes marciais
tão bom! Que bom! Que um dos melhores filmes, das melhores lutas em filme, em cinema que já vi. Epá, tão boas, tão boas. Não só a luta, por exemplo, da Bride contra aquela miúda que tem a bola. Sim, opá. A luta contra os Crazy 88, que é uma Burly Brawl à la Matrix, mas feita live action. Live action, um plano também, se não me engano. Tem grandes planos de sequência lá dentro. Planos de sequência. Tanta personagem, tipo, todas a saltarem para cima umas das outras, e depois no final a luta com a grande antagonista dela desse filme na neve. Ei, é tão bom. Dude, No silêncio. no silêncio, opá. Mais uma vez, o uso de música nesse filme é perfeito. Yeah. E depois tens o volume 2, que apesar de ser exatamente o mesmo filme, ou melhor, é exatamente a mesma história, continua a narrativa onde o primeiro acabou, dá-te a sensação de ser um filme completamente diferente. Yeah. O estilo de realização, o tom, epá, é completamente diferente. Tem a mesma imagética, tem as mesmas personagens, é a mesma narrativa, mas só a maneira como está filmado, só a maneira como está montado. Tem um ritmo diferente. Exatamente. Tem um ritmo diferente, mais slow paced, não é? O que eu me lembro, na altura, alguém descrevia os dois filmes como sendo: o primeiro é um filme japonês realizado como se fosse um western, e o segundo é um western realizado como se fosse um filme japonês. Interessante. Yeah. Eu concordo com essa análise. Mas pronto, o Kill Bill, lá está, é um filme dentro do universo cinematográfico do Tarantino. Sim. Depois dos Kill Bills, ele realiza o Death Proof. Opa. Juntamente com o Robert Rodriguez. Eles fizeram uma sessão Grindhouse, que eram sessões longas, sessões duplas de cinema, onde as pessoas pagavam dois filmes pelo preço de um, e habitualmente eram noite dentro, e eram os filmes mais série B possível. Sim. E o Robert Rodriguez e o Tarantino, cada um deles propôs-se a realizar um filme de série B, desse género, com os tropes da altura, cada um do seu estilo preferido. Opa, sério. O Rodriguez faz um filme de terror e o Tarantino faz um filme sobre muscle cars. Que criatividade. Yeah. Eu adoro. Que ideia mais genial. Eu acho que é um ângulo tão interessante de explorar para estes dois realizadores. Mas eu devo dizer que o Death Proof é dos meus filmes preferidos do Tarantino. É um bocado... É weird, mas eu adoro o filme. É dos filmes mais low-key dele. Sim. A maior parte das pessoas, eu sinto, não prestam muita atenção ao Death Proof. Não. Não sei. A história é a coisa mais simples que existe. Sim, é tão básica. É um assassino em série que mata uma rapariga e depois as outras raparigas vão se vingar dele. Não. Mata várias raparigas. Sim. Mata várias mulheres ao longo do filme. Vai a persegui-las com o carro dele. E é isso, basicamente. É só isso. Mas, como em todos os filmes do Tarantino, tudo tem tanto estilo. Tanto estilo, e é uma história tão bem realizada. Para uma história tão básica, para um orçamento baixo, está tão bem executado. Tu sentes o crescimento daquela história. Yeah. Tipo, estás quase sem... É daqueles filmes que estás quase sem respirar o filme todo. Estás mesmo tipo on the edge of your seat, literally. Foi à custa desse filme que eu fui ver filmes de muscle cars dos anos 70. Tipo do Steve McQueen e assim. Exatamente. E uma das... É isso que eu gosto no Tarantino. É porque uma pessoa que entra nestes buracos de minhoca de referências dele e vai ter a lugares muito estranhos. Eu com o Kill Bill fui ver filmes de Kung Fu. Sim. Com o Death Proof fui ver o Vanishing Point. Sim. Que é um filme de 1971. E nós falámos do Vanishing Point no episódio sobre as perseguições. Yep.
Também falámos do Death Proof no episódio sobre as perseguições. Yeah. Mas eu vou voltar a falar do Vanishing Point porque vale a pena. É um filme de perseguição dos anos 70, muito trippy, muito psicadélico. É um gajo num carro a atravessar a América a fugir à polícia, basicamente. Ou a atravessar o Texas a fugir à polícia. E é só isso o filme inteiro. Mas é muito introspectivo, é tão giro, é muito curioso o filme. O Death Proof tem uma das melhores cenas de perseguição de sempre. Sim. Que é a perseguição com que o filme acaba. Tão intensa. Tão intensa. Sim. E depois, lá está, eu disse isto no episódio das perseguições, mas deu mesmo a sensação de oh my god, yes! Tipo, a morte de vilão mais... Sim. Devia ter dito spoiler alert, se calhar, I don't know. Talvez, não sei. É um filme com mais de 10 anos. So. Sim. Let's do this. Mais coisas. Inglourious Basterds. O Inglourious Basterds. Oh my god. 2009. Este pertence à realidade real dentro do universo do Tarantino. Sim. Portanto, no universo do Tarantino, a realidade foi que o Hitler foi assassinado naquele anfiteatro. Naquele anfiteatro, exatamente. Yeah. Eu, para ser honesto, a primeira vez que vi o Inglourious Basterds, não gostei muito do filme. Não? Não. Eu adorei o filme. Eu adorei. Novamente, um dos meus filmes preferidos do Tarantino. Eu se calhar apercebo-me que os meus filmes preferidos do Tarantino são os mais recentes. Okay. E eu acho que já disse isto algumas vezes, não sei se no podcast ou não, mas já falei contigo sobre isto. Que o Tarantino só tem ficado melhor como realizador. Os primeiros filmes do Tarantino são obras-primas, são filmes de culto, mas nota-se uma realização muito, muito jovem, muito verde, de certa maneira. Sim. Fantástica. Nós víamos logo ali que ele era um prodígio. Mas os filmes hoje em dia, os filmes do Tarantino que saem hoje em dia, e nós ainda não vimos o último, o de Hollywood. Once Upon a Time in Hollywood. Mas a realização dele só tem ficado melhor. Só tem ficado mais específica, ainda com um estilo mais vincado. Eu diria. Eu concordo. Também acho que ele só tem melhorado. Sim. Ainda nunca deu nenhum passo atrás. Talvez tenha tido um passo ao lado aqui e ali, mas mesmo isso é muito raro. E nem é nestes filmes principais dele, é mais nas coisinhas que ele escreveu ou realizou, ou teve mão aqui e ali. Sim. Mas o Inglourious Basterds nota-se um argumento muito sólido e uma adaptação desse argumento muito, muito boa. O que eu sinto é que o Inglourious Basterds foi quando ele começou a levar-se a si mesmo um bocadinho mais a sério. Porque desde o Pulp Fiction, pronto, o Jackie Brown talvez, que ele não fazia nada de... Eu não quero usar a palavra sério, mas o Kill Bill era um bocado uma paródia, o Death Proof também é uma... Mas eu acho que é tudo uma paródia. That's the thing about Tarantino. O Inglourious Basterds é uma paródia. Verdade. É uma paródia da história, do que aconteceu na realidade. Sim. É literalmente... e pardon me a expressão, mas é literalmente um fuck you enorme à Alemanha da Segunda Guerra Mundial. Sim, aos nazis. E é muito, muito interessante ver. E é já mas é um filme... culminar. Mas é um filme definitivamente mais sério, que se leva a si mesmo mais a sério. Eu discordo. Ok. Eu por acaso discordo. Ok. Eu acho que o Inglourious Basterds se calhar é dos filmes menos sérios dele. Ok. Apesar de ser muito o tom e a vibe é muito pesada, mas ele depois corta com isso tudo. Sim, estou a perceber. A dizer assim um haha à audiência, eu fiz isto. Eu
Eu acho que é a maior joke Sim. do que ele podia ter feito. Eu acho que é o mais paródia dos filmes dele. Estou a perceber. Eu preciso ver o Inglourious Basterds outra vez. É genial. É a conclusão que eu chego. Genial. Lembro-me sobretudo do Christoph Waltz. O Christoph Waltz, meu Deus, ele foi descobrir o Christoph Waltz, fazia o Rex, o cão polícia, na Alemanha, não era? Sim, sim, Ele sim. é austríaco, não é? Não sei. Ele é austríaco, Não o me lembro. Christoph Waltz. E o King Schultz, opá, essa personagem, bem... Não, desculpa. O King Schultz é do... o King Schultz é do Django Unchained. Ele aqui não se chama... Dr. Schultz, sim, pronto. Mas ele também tem um nome assim. Onde é que está? Anyway, opá, que find fantástico de... Sim. E ele ganhou o Oscar de melhor autor secundário. Colonel Hans Landa. Exatamente. É a personagem do Christoph Waltz no... Não me lembrava disso, por acaso. Pensei que era um nome mais tipo Schultz. Mas sim. E o Michael Fassbender também. Tão bom. A Diane Kruger também está muito bem. Este filme tem das melhores cenas de mesa, de personagens à mesa. Sim. Do Tarantino. Lá está, ele tem tantas, não é? Sim, Na carreira dele. Mas esta em particular é das mais memoráveis para mim. Porque está tudo ali a acontecer com personagens diferentes e personagens diferentes têm perspectivas diferentes e está tudo a acontecer ali e é tipo, oh my god, isto já não é só estilístico, isto tem narrativa aqui pelo meio. Sim. Que é genial. Estou a perceber. Ou seja, já não é só aquela conversa de chacha do Reservoir Dogs. Do Reservoir Dogs, whatever, de eles estarem a falar de um tema só porque estão a falar de um tema. Sim. É esse mecanismo da conversa, mas para avançar a narrativa, Sim. para avançar o enredo. Sim. Nunca tinha pensado nisso. É muito giro. É uma cena fantástica. E todo o filme é fantástico. Também é um que eu quero rever. Eu tenho de ver esse filme outra vez. Depois passamos para esse sim, um dos meus, talvez o meu filme preferido do Tarantino, que também acho que sim. É o Django Unchained. Oh man. Que filme tão bom. Que filme tão bom, e devo dizer que filme... Eu sinto que foi o primeiro filme em que eu vi, que eu me senti em que o racismo e a escravatura estava representada numa maneira em que me fazia sentir emoções muito, muito fortes. Ok. E muito bem exploradas. Porque eu sinto sempre que, até então, na maior parte das vezes, o racismo e a escravatura foi-nos sempre apresentada de maneira soft. Quase como uma... Pronto, aconteceu e tal, foi mauzinho e não sei o quê. E normalmente esse tipo de filmes também eram mais pró-dramático. Aqui foi cru, super, super cru. Estou a perceber. E tu sentias a injustiça enorme das personagens. Eu não tive injustiçadas. Eu não tive exatamente essa sensação, porque acho que vêm-me à cabeça outros filmes que também representam essa crueza do racismo e da escravatura nessa altura da América, que eu tenho na cabeça como imagens também muito marcantes. Sim. Mas percebo o que tu queres dizer, que este filme representa isso de uma maneira muito específica. Muito específica, muito intensa. Sim. É claramente para criar uma reação grande. Sim, porque eu acho que ele foge um bocado às representações típicas da escravatura e mostra-te o pior ainda. Pior ainda, e ele baseou-se muito na altura. Ele baseou-se muito... Não, claro, todas estas coisas aconteciam. Sim, não, mas as situações não... Como é que é de explicar? Não foram embelezadas. Foram
porque é um filme, mas eu pessoalmente nunca tinha sentido isso especificamente no grande ecrã. Sim, a ideia... Sim, é verdade que quando um escravo fugia, eles lançavam cães atrás dele e se o apanhassem, deixavam que os cães o despedaçassem. Sim, isso é uma coisa que, em teoria, aconteceu, mas eu nunca tinha visto isso a acontecer num filme. Yeah. E se calhar no fundo da minha cabeça sim eu sabia que isso era uma possibilidade, mas o filme fez-me, olha, sim, isto aconteceu e quando aconteceu foi assim tão mau. Exato, exatamente. Vocalizaste perfeitamente aquilo que eu queria dizer. Mas não é só esse aspecto do racismo e da escravatura que está representado como tu já explicaste, mas é o próprio arco narrativo do Django, Sim. da personagem do Jamie Foxx, que é tão empowering, é tão satisfatória de ver, a maneira como ele... É um filme de vingança, de certa maneira, sim. como muitos dos filmes do Tarantino são. Exatamente. É ele à procura do seu... a tentar salvar a mulher, a amada e vingar-se do sistema. Sim. E é tão satisfatório esse arco. Yeah. O crescimento do Django é tão... tão bom. E tu sentes o perigo iminente. A Sim, qualquer segundo vai acontecer qualquer coisa para desmoronar a frágil situação em que ele se encontra. Porque ele estava numa situação hiper mega frágil, inserido Dentro daquela sociedade. dentro daquela sociedade. Ele está porque... Na Guerra Civil. Isto não foi na Guerra Civil? Não é durante é antes eu acho que é antes da Guerra Civil. Eu acho que mesmo antes, maybe. Talvez. Mas ele está lá com a personagem do Christoph Waltz, com o King Schultz. Eles têm de fingir que são esclavagistas. Sim. Para infiltrarem o rancho do Leonardo DiCaprio, que faz uma interpretação fantástica. Sim. Xiça que ele é repugnante o filme inteiro. Jesus Christ, yeah. E eles têm de se infiltrar lá, fingir que estão lá para comprar escravos para salvarem a mulher do Django. Yeah. Tens aquela personagem fantástica do Samuel L. Jackson. Oh, God. Que é... Esse é... Jesus Jesus Christ. Que papelão do Samuel L. Que Jackson. papelão, sim. Assustador, super assustador. Mais uma vez um filme com uma música brutal. Tem uma música... Tem uma banda sonora fantástica. Tem muito rap. Que é um contraste muito interessante para um filme de época. Temos que ouvir essa banda sonora outra vez, porque era uma banda sonora fantástica. Era. E este filme tem um dos detalhezinhos que eu gosto mais, que é... Na grande história, que é que a personagem do Christoph Waltz, o King Schultz, diz a determinada altura que tem uma mulher chamada Paula. sim. E no Kill Bill 2, quando a Bride é enterrada viva no cemitério, há uma campa com o nome Paula Schultz, de 1823 a 1853, que corresponde exatamente à altura em que esta personagem do Django Unchained estaria viva. That is crazy. Yeah. That is crazy. Como é que ele engendrou isto tudo? É muito giro. Depois do Django, ele realiza o Hateful Eight, Sim. de 2015, que é outro filme com um grande cast. Está toda a gente neste filme. Mais uma vez o Samuel L. Jackson, mas também o Kurt Russell, a Jennifer Jason Leigh, o Walton Goggins, que agora tem entrado em tudo, o Tim Roth, o Michael Madsen, uma data de atores clássicos. E este é basicamente o filme que é a conversa à volta de uma mesa, o filme, o western. Yeah. Tudo dentro do mesmo decor. É uma cabana. Eles estão dentro da cabana, and that's it. E é isso. Vão entrando, vão saindo, vão acontecendo, vão morrendo, vão lutando. E sim. E eles são de facto some hateful eight motherfuckers. Sim, as personagens são todas muito ricas, são muito divertidas. Sim, é cada uma muito pior horríveis. Que a outra. Muito horríveis, tipo as piores pessoas. E é um bocado quem é que matou, é um mistério. Sim, é um mistério, eles estão a resolver um mistério. É tão giro.
E as intrigas especialmente estão muito bem exploradas. Eu gostei muito do filme. Eu gostei muito do filme. Acho que é um filme que tinha necessariamente de viver por causa do diálogo. Sim. E funcionou muito bem. Os diálogos desse filme estão muito bem escritos. Sim. É Tarantino no seu melhor enquanto escritor. A realização é tão criativa quanto pode ser para uma coisa só dentro de uma sala. Mas está muito bem o ângulo que ele usa. Já não me lembro bem. Eu lembro-me de haver muitos planos de sequência. O que seria de esperar. Mas servem muito bem a narrativa. Servem muito bem o que se está a passar. Mas sim, eu percebo o que estás a dizer. É um bocado minimalista em termos de realização. Sim. Mas sim, o Hateful Eight é mais um daqueles filmes low-key do Tarantino. Sim, apesar de ter um cast enorme. Exato. Acho que não teve muito sucesso, mas é uma pérolazinha. Não sei se não foi nomeado para uns Oscarzitos. Talvez. Eu tenho ideia que sim. Talvez. O Hateful Eight tem outra destas ligações muito giras. Sim. Que é que existe uma das personagens, é o Oswaldo Mowbray. Deixa-me ver se eu chego rapidamente a qual é o ator que faz essa personagem. É o Tim Roth. A personagem do Tim Roth é o Oswaldo Mowbray. E que se chama English Pete. É o nome da personagem dentro do filme. É o Oswaldo Mowbray, chamado English Pete. Okay. Hickox. E no Inglourious Basterds, a personagem do Michael Fassbender é o Lieutenant Archie Hickox, que é o bisneto, trisneto do English Pete, da personagem do Tim Roth no Hateful Eight. Que engraçado. Que engraçado. Nice. E pronto, e agora só nos falta ver o 9º filme do Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, que só pelo título já é uma referência aos filmes do Sergio Leone. Sim. Era uma vez no Oeste e era uma vez em Los Angeles. Once Upon a Time in New York. Estou muito entusiasmada. Especialmente com o Brad Pitt e o Leonardo DiCaprio. Sim, vai ser tão giro. E a Margot Robbie. A Margot Robbie também. Estou muito entusiasmada. Já há muito tempo que não tínhamos um filme do Tarantino. Precisamos de reacender o bugzinho. É verdade. Portanto, olha, deixem-nos nos comentários qual é o vosso filme preferido do Tarantino. Que outras ligações entre filmes é que nós não falámos? Nós acabamos por não falar das maçãs Red Apple, que aparecem nos filmes, nos cigarros Red Apple, que aparecem nos filmes todos. Olha, era esse que eu sabia. Ok. Olha, eu estava a pensar, será que eu sabia algum? Acho que era esse. Tens os hambúrgueres que também aparecem mais do que um filme, os Big Kahuna Burgers. Tinha que ser de comida. É verdade. É por isso que eu me lembro. Mas pronto, digam-nos qual destas relações é que vocês acharam mais piada. Digam-nos o que é que acham do fetiche que o Tarantino tem por pés. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram. Estamos sempre a fazer lá stories. Não se esqueçam, estamos a fazer um redesign visual. Sim. Sigam-nos no Instagram para ver as nossas coisas novas. Espero que tenham gostado. Sim. E espero que gostem. Continuem a gostar. Digam-nos nos comentários se gostam deste novo visual. Yeah. Não percam o próximo programa. Eu fui o Gui, estive aqui com a Sara. Adeus, pessoas! Fiquem bem e até à próxima. Tchau!